Vamos lá. Seja feliz, quem seja feliz, e se há algo feliz, que há um lazer abstrato ou imaginário, se esforcemos para categorizar ele a cada dia, no nosso tempo esforçado. Lógico, quando eu falei sobre campos épicos, épocas passadas, quando eu falava sobre lazer em alguns lugares, havia uma discussão muito templária, é, imperiável, ok? Então, acumula as coisas, né, heterônicas, entre a teoria e a prática, né, esse combate que eu falo, né, a motricidade entre a teoria e a prática, entre o movimento e entre o pensar e o movimento. Então fica esse combate, é mortal, imortal não, nós não temos a imortalidade. Mas, ou seja, essa função genealógica, quando eu falo sobre raiz e radical, quando eu falo genealógico, faz sempre lembramos de árvores, edículos, edil, editoriais, que olhamos no dicionário, sabemos que são edifícios, escadas, caminhadas para seguirmos. Então, o poder, ele não está ausente de nós. Então, nós temos algum poder. Estamos vivos alguma soberania. A palavra poder é o quê? É algo que nos dá força, soberania, energia, várias classificações, N classificações de poder. Embora, sempre quando alguém coloca poder, sempre vai desvendar algo sobre hierarquia, ou seja, vários N, anarquia, N fatores ligados à própria ideologia que seja, ok? A ideologia que seja, pontinho, pontinho, pontinho. Vamos lá. Então, as confusões, os equívocos que ocorrem entre o nosso propósito. Aonde há uma confusão, há um confuso, há um propósito. Nós lembramos de alguns autores. É lógico, vamos lembrar desses confusos, mas aonde há uma confusão, há uns equívocos. Por quê? Aonde há uma confusão pode haver também violência, mas pode haver também um debate, um cenário que possa chegar a um fim que seja um aprendizado, para haver uma pacificação, mesmo pelo esforço. Hoje, os originários, ligado à Carta Magna, que é o próprio corpo, ele coloca o que? O futuro do leitor, o presente do leitor, o passado do leitor, e o leitor, na sua leitura, ele vai ser um grande escritor. O leitor ele vai ler, o leitor vai ouvir, o leitor ele vai analisar. E, ou seja, nesse analisar, depois ele começa a refletir. Lembra que eu falei aqui que a maioria das vezes, ok? Coloquei como campo ilustrativo o quê? Campo ilustrativo, um rei que parou de filosofar. Um rei que parou só de. Ele só começou, só quis só punir. Aí você vê um campo ilustre, uma tesoura atrás dele, e tinha ali um animal, um ser humano, né? E com, ou seja, com aquelas asas de barata. Ele cortando a asa, não sei se é barato, que tipo de inseto que seja. Embora campos análogos, tem vários livros que falam que, ou seja, nós somos um tipo de espécie que a maioria das vezes temos que aprender com abelha, outros, vários tipos de insetos, ok? E muitas vezes que as próprias bactérias que estão ligadas ao inseto nos ajudam também a obter sistemas imunes, imunológicos. Pois bem, ele estava escondido, bem escondidinho, bem lá, depois de cortar as asas. Mas vamos aprender. Aí o que aconteceu? A própria barata viu que não tinha, ou seja, como eu posso dizer, maneira de encarar o próprio rei, o gigantismo, né? Ou seja, que eu falei sobre agora a questão de criança, o GH, a questão do controle emocional, o controle conceitual, o controle, ou seja, o controle motor. Vamos trazer fatos internos e externos. Quando uma criança começa a chorar, você começa a andar para lá e para cá. Mamadeira, a mãe tem que colocar para mamar, mãe. Aí tem um pai que sucessivamente também, ou seja, foi o campo de não proibir, coabitou com a própria esposa e houve esses fatores. Então há uma realidade diferente em cada rua, em cada estrada. O que é poder? A palavra raiz nos traz também significados e ressignificados genealógicos. Estava fazendo a pesquisa tempo atrás, como eu coloquei, em Ecoporanga, Espírito Santo, lá perto da Bahia,
e ajuda muitas pessoas. Lógico, de colocar um terno hoje aqui, acho que é à vontade hoje. Em campo de inserir o quê? Que lembrar a época que eu estava frequentando as aulas, fazendo, ou seja, praticando as aulas, mas estava também sendo um aprendiz, como pesquisador. Aí na pauta você olha várias pessoas ali, nesses meios coloniais incorporando e outros municípios que são vizinhos, audiovizinhos, ou seja, investigáveis, muito nome bem parecido com vários famosos. E ali eu olhei o que? Colônia. E eu coloquei em destaque, tinha até pessoas que eram parentes nossos na época, parentes do meu avô, da minha avó, também tinha outros parentes também da parte do meu pai e da minha mãe. Então você vê o que ali? Uma mistura de imigrantes que inseriram ali e houve uma colonização. Agora tem algumas histórias sobre que de entidades, irmandades, embora que a educação física também é colocada com esses conceitos. Lembra que eu falei sobre alguns autores que fizeram pesquisa entre esse assunto? É lógico que a incerteza vai surgir a certeza. Quando eu tenho incerteza, eu vou pesquisar para ter certeza. E quando eu tenho certeza, depois vai vir outra incerteza. Porque quando você vê que é certeza, vai ver o quê? Vai haver mudanças no cenário onde você está. Você sendo mediador, sendo professor, educador, educadora. Então, os conteúdos identificáveis são bem, ou seja, análogos. Você tem que usar, você chegar num lugar, num município, em qualquer lugar que seja, você tem que identificar, diagnosticar a estrutura, a base e os pontos importantes para você começar a fazer, ou seja, as aulas em temas, usar o termo do Cadotti, temários importantes, temas, ou seja, que possam colocar essas coisas, essas formas para se diversificar inserido. Eu sempre nas minhas pautas, sempre tentei me esforçar a colocar temas e subtemas. Tempos atrás que eu já estava entre a fraqueza, um pouco em questões de aulas atuais, nas séries iniciais, eu conversei com uma coordenadora, ela fala uma coordenadora pedagógica, uma coordenadora, e eu conversando com ela nos campos semáticos, né? Então eu falei com ela, eu te lembrei agora, semático, falei, quando não há um acento, a palavra é poder, é forte. Quando não tem acento, a palavra um pouco diminui. Olha só, semáticos. Então o que ocorre? No século XIX, se a gente colocasse um lazer, colocasse um acento no ar, eu acho que o lazer e o ócio tem um acento, no ó. Aí por isso que tem até hoje dificuldade, o pessoal fala muito do ócio. Até aquela Arete, né? Eu estava lendo algumas literaturas dela, Arete, acho que ela Ana Arete, falando de Roma, do Império Romano. Aí alguns autores falam sobre os trajes. Não é traje a rigor, não, que um rock é bom, traje a rigor, mas tem um imperador, naquela época tinha um nome parecido. Aí os trajes são bem diferentes naquela época para hoje. Houve mudanças, modas, e as modas aparecendo hoje. Fitness, wellness, como eu já falei, tipicamente o local e a extremidade, modo de dizer, a linguagem e a sociabilidade. Tempo atrás, o próprio diretor, estava com ele fazendo ali fiquei praticamente quase 2 meses, né? Fiquei com ele participando dos roteiros, mas não coloca questões de algo desagradável, foi algo agradável, graças a Deus para mim, não sei para ele, ok? Cada um tem o seu comitê ligado à Liga da Justiça e seus parâmetros, ok? Lógico, tem vários outros diretores que eu conheço. Então são do simples para o complexo para o simples, ok? Nessa linguagem. Então, no século XIX, coloca em destaque o que? O lazer. Colocar o assentinho no lazer já fica algo forte, poderoso. Ok? Vocês podem ver, o vovó, o assentinho, ele tem um campo da genealogia forte. Você pode ver, respeitar meu vovô, minha vovó. Aí coloca a mãe. Pai, você pode ver que o assentinho pode ser com I, mas tem um assentinho no finalzinho I. Mas é pai. Tem um acento forte aí, que eu quero dizer. Entre as nomenclaturas há uma diferença, a vírgula. Eu sou um pecador inato em questões de esquecer de vírgula e alguns acentos. Então o erro vai chegar ao quê? A leviandade. A leviandade vai chegar ao acerto. E a própria acerto vai chegar ao quê? A própria leviandade do é assim, que é campo estável, é o que o campo ganha, perde, mas chegaremos à resistência.